Começa agora 98 Talks. Conectando a 98, a rede mais Record, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Oferecimento com as escolas SESI, você faz o futuro. Inscrições abertas em sesimg.com.br e Copasa, a serviço dos mineiros. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Virou Feliz 2024. ano novo! Aê. Feliz ano novo pra todo mundo. Muita saúde, ó, tem que beber. Saúde e dinheiro, viu? Porque saúde sem dinheiro é uma porcaria. Vamos Aqui lá. é galo, hein? Ah, isso aí. Pessoal, começamos aí o 98 Talks, número 1 deste ano, que começa 2024, prometendo com muitas expectativas, muitas ansiedades. A ansiedade já é uma doença da sociedade, então todos nós já aprendemos a conviver com ela, temos que saber administrá-la, mas para 2024, a gente da família 98 deseja a todos vocês um ano maravilhoso, que todos nós conseguimos melhorar, aprimorar e ir além do que foi 2023. Tem uma frase que eu gosto que é sempre hoje menos do que ontem, hoje mais do que ontem, menos do que amanhã, e que a nossa vida se torne um eterno aprendizado e evolução, porque para trás nem para pegar impulso. Meus amigos, muito bom participar com vocês. Paulo, um ano puxado esse 2023, né? 2023 foi um ano puxado, né? Um ano puxado sobre todos os aspectos. Acho que a energia de 2023, ela não foi a mais gostosa de se viver. A gente comentava aqui antes, você falava, né? Como as pessoas estão cancelando umas às outras, né? Eu me lembro da conversa que a gente teve no Democratize com a Madeleine Laxo, em que ela tem inclusive um livro falando sobre a cultura do cancelamento, falando como é cruel, né? Você ter um poder de cancelar o outro, de simplesmente anular o outro. Significa que nós estamos parando de ouvir, né? A gente só quer falar, a gente está deixando de ouvir o outro. E aí você falou da morte da jovem lá, da mineira do Triângulo, e que teve um falso envolvimento com o Whindersson Nunes. Aí tem o PC Siqueira também, que morre depois. Sempre no final do ano parece que vai nos mostrando o que ao longo do ano foi um ensaio, vai mostrando o que é o de pior às vezes, né? Assim, quase que uma mensagem para a gente refletir, para a gente até a reflexão para melhorar e ao mesmo tempo mudar a nossa forma como a gente enxerga a realidade, onde a gente também busca informação, mudar a nossa percepção com relação aos nossos atos, ter mais responsabilidade sobre eles. Você me arrumou um livro de um grande amigo nosso, que é o Felipe Nunes, que trata o tema da polarização na política. E, de certa forma, ela se estende na sociedade porque ela acaba sendo parte principal dessa polarização. Afinal de contas, os políticos tratam a sociedade como sua arena para se refestelar nessa polarização, todos se beneficiam e também são reféns dos seus discursos, né, Ketzmann? Como é que foi 2023 para você? A polarização, ela amplificou ou ela só ficou mais clara? Sinceramente, Rodrigo, primeiro que 2023 para mim foi uma verdadeira montanha-russa, sabe? Uma gangorra emocional e profissional, cheio de altos e baixos. E eu termino 2023 tendo muito, mas muito a agradecer e muito pouca coisa a pedir para Papai do Céu. A polarização, para mim, há muito tempo ela deixou de ser relevante, porque eu, Ricardo, assim como o Paulo, né, a gente tem um pensamento muito parecido sobre isso, costumeiramente, a gente se afasta dos extremos. Então, essa polarização, a mim, não atinge. E eu vejo com muito maus olhos isso aí, assim como está descrito no livro do Felipe, né, essa calcificação que vai para além da política, ainda que advindo da política, né? Quando você tem famílias que aceitam ou não, por exemplo, namorados de uma filha ou namorada de um filho por causa da política, como foi há algum tempo, em níveis muito menores por causa de futebol, cruzeirense, atleticano, isso invade, né, o seio, o núcleo familiar de uma forma que acaba refletindo na política. Eu só não saberia dizer, aí aquela história do ovo da galinha, se a sociedade, porque políticos não caem do céu, políticos vêm da sociedade. Eu não saberia dizer se é um fenômeno que vem da sociedade para a política ou se os políticos contaminam a sociedade. Isso realmente eu não consigo compreender. Eu vou fazer uma pontuação sobre isso que vocês disseram. Eu fiz um texto, uma coluna, que fala sobre a necessidade da gente voltar a ter coragem de errar. Sim, muito bacana, muito legal.
E vou falar um pouco dessa coluna no final do programa, é uma mensagem que eu gostaria de passar para a nossa audiência, em nome da Rede 98, porque é a nossa cultura. A gente aqui incentiva o erro, porque eu acredito que a singularidade é que se encontra a evolução, e não na padronização. E quando a gente fala sobre polarização, nada mais é do que você buscar rotular as pessoas para que ela possa pertencer ao seu grupo ou ser contrário a ela. Então, a forma, na minha opinião, mais cruel da polarização vem das pessoas buscarem te rotular o tempo inteiro, te colocar dentro de uma caixa, tentar te limitar, que o rótulo ele é uma limitação, ele é uma forma de uma pessoa poder referir a outra como se aquilo fosse um todo. Então, como eu disse no talk anterior, eu tenho visões liberais, mas eu não me considero um libertário, eu tenho visões muito próximas da pauta assistencialista, porque eu vivo num país de terceiro mundo, que arrepiaria qualquer liberal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho pautas na área econômica que arrepiaria qualquer progressista. Então, mas assim como eu acho que a grande maioria da população, né, Paulo, não são pessoas que ficam confortáveis em radicalmente defender uma ideologia ao ponto de cair nas suas contradições, que todos eles caíram. Bolsonaro caiu, Lula caiu, e a gente acaba sendo refém, né, desse radicalismo. Né? Do que você está falando, do que o Ricardo falou, uma coisa chama atenção, porque para mim a polarização, você quer saber quem veio primeiro, eu acho que quem vieram primeiro foram os políticos. O mundo passou a partir do meio da década de 90 a experimentar o populismo. Primeiro, a grande onda de populismos de conservadores, né? Aqueles que faziam linguagens teocráticas, radicais e colocavam o povo, entre aspas, a favor deles. E depois a própria esquerda, que opta por também fazer um movimento populista, que começa no início dos anos 80. Por que eu acho que a culpa é dos políticos? Porque talvez, quando a gente fala sobre o movimento, falo mais da América Latina, o movimento cubano não foi um movimento populista? Sim, mas a América Latina experimenta movimentos caudilistas, populistas há muito tempo. Desde sempre. Getúlio Vargas era um caudilho populista. Perón era um caudilho populista. Você Simão fala que Bolívar isso saiu, então, né, quando eu puxo o movimento cubano, aí era um movimento bem mais do lado político, quando o Kettmann coloca essa questão se vem um ou outro, e aí você acha que na década de 90 isso contamina a sociedade como um todo. Porque na verdade o populismo, quando ele estava contido num objeto de análise, você conseguia compreendê-lo. Quando ele dissemina, e é o que acontece na década de 80 e depois 90, é que esse populismo começa a tomar conta. E o que faz o populista? Qual é o mote do populista? Nós contra eles. Por que é populista? Porque ele se intitula dono de uma parte do pensamento do povo, populus, né, do povo, e ele, dono dessa parte do pensamento, ele convoca as pessoas, arrebata. Hitler era um populista. Levantando algumas bandeiras e se apropriando delas. E faz com que esses que se identificam com ele, por carência, por não ter mensagens positivas na vida, por depressões econômicas, por depressões de intelectuais. O Brasil, por exemplo, um país que passou a partir dos anos 90 um fosso intelectual brutal, nós reduzimos a nossa inteligência a quase nada. Então aí os populistas aparecem e elegem nós, o povo, populus, nós, contra eles. E isso vale para a direita, para a esquerda, para quem quer ser populista. Desculpa, vale para a direita e para a esquerda, mas a gente não pode deixar, e não é uma questão de perseguição ou de ideologia, a gente não pode deixar de apontar que no Brasil esse movimento foi inaugurado em 2001, na pré-campanha de 2002, quando o presidente Lula, ele verbalizou a história do nós contra eles. Mas ele era absolutamente um populista ali. Eu te falei, porque você falou direita e esquerda. Longe de dizer que a direita ou a extrema-direita não faz isso. A gente tem a prova crassa desde o que aconteceu com o Bolsonaro. Mas a inauguração desse movimento, a gente tem que botar a paternidade, sim, no Brasil ela já vinha mais cedo. Primeira coisa é só... Demagogia é uma coisa. Sarney era um populista. Era um demagogo. Um populista. Eu discordo, ele era um demagogo. Ele arrebata a gente está quase montando o Democratize. Só para as pessoas ficarem aqui, ainda continua sendo 98 Talks, mas a gente vai... Sarney arrebata o Nordeste brasileiro, como se o Nordeste fosse o ícone... curral eleitoral dele. E como se fosse o ícone do povo. O povo era o Nordeste.
que ele representava, um político demagogo do Centrão, que representava o Nordeste, e já fazia assim. Lula não inventou nada, Lula repetiu, Não, mas ele se replicou um apropriou. Eu modelo. entendi o que Ele o Ketzmann... replicou um modelo. Eu acho Eu que acho- demagogia, políticos demagogos, o Brasil sempre teve. Brasil não, em qualquer lugar vai ter. Mas o populismo nessa questão da cisão Mas ele era um uma todo sociedade. caudilho. O Sarney nunca cindiu a me sociedade. permitirem, Todo caudilho vai ser um se vocês me populista. permitam, assim, eu acho que muito mais do que discutir se é caudilho, se é demagogo, se é populista, é a gente entender que a ferramenta utilizada pelo populismo é pautas completamente aprazíveis para todos, que você apresenta soluções fictícias, porém também Soluções fáceis para problemas complexos, que não existem. perfeito, Ketzmann. Não existem. E o Então, pior de tudo, para problemas inexistentes. em alguns casos. Em alguns casos. um Ou na maioria presidente- deles. O que um presidente mas, da por exemplo, República... quando a gente fala da fome, ele é real, mas a gente pode amplificar o problema para que você traga uma solução, se tornando aí um bastião de algo que, de fato, Transforme a a vida. Ao mesmo tempo, a gente discute sobre a forma de manipular o povo. E você manipula o povo com pautas que elas são de interesse de todos nós. Por exemplo, a pauta da segurança, onde o Bolsonaro conseguiu se apropriar muito bem dela, e o Lula se apropriou da fome. Colocando em termos gerais, obviamente, tiveram outros temas que eles Mas se ao apropriaram mesmo- também. Mas quando você se apropria, olha que interessante, assim, por exemplo, da questão da segurança pública. Literalmente, as soluções dos seus antagônicos é 880. A gente sabe que dentro de casa, não precisa trazer isso para dentro de uma empresa, que a solução nunca está nos extremos, ela sempre está no meio. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, tem que armar a população inteira, o outro fala assim, jamais, tem que desarmar inclusive a polícia. Então, assim, é uma solução que se você olha para um lado e olha para o outro, Mas você eles fala... precisam se antagonizar no seu próprio exato, mas populismo. por quê? Claro, porque é onde se elege. É. Olha que interessante, Rodrigo. Eu vi hoje uma publicação numa rede social. É o retrato que você acabou de falar. É uma pessoa, um político, um cara do PSOL, né, dizendo assim, obviamente enaltecendo o governo Lula, dizendo assim, 4.000 pessoas se registraram esse aplicativo que bloqueia celular quando ele é Celular seguro. roubado. Né? Celular Então ele comemorando, dizendo que é uma iniciativa do governo Lula. Aí vem o bolsonarista e fala assim, pô, mas um cara do PSOL que acha que tem que roubar celular para tomar uma cervejinha dizendo Porque ele isso? E ambos estão certos e ambos estão Não, errados. ambos estão errados, Mas ambos usam ambos usam um fato real de uma forma tão simplória para cada um agradar o Mas seu, isso seu é o eleitorado. genial, entendeu? Quando eu falo que ambos estão certos. Genial no aspecto deles, mas exato, é terrível para a perfeito, sociedade. eu não Né? estou fazendo juízo de valor, estou falando na genialidade da manipulação da informação. E isso é um jogo onde as pessoas precisam aprender, principalmente a população que tem um conhecimento muito raso da política, porque é a forma como eles são manipulados. Sim, sim. É a forma como eles conseguem entender de um espectro Fazer muito todo raso. mundo de trouxa. O fascismo mais cruel, Exato. ele vem da propaganda, gente. Quando eu falo fascismo, nazismo, os movimentos radicais, aqueles que querem aniquilar os outros, que escolhem pessoas para serem aniquiladas, eles têm como base a propaganda. E isso os generais romanos faziam isso quando invadiam. Só para a gente colocar um ponto final, eu acho que a gente abre o programa fazendo um reflexo daquilo que eu vou falar, a gente criou quase que um espelhamento. Foi o que convivemos de forma amplificada em 2023 e acredito que nós três somos em comum acordo que será também um reflexo do que veremos agora neste ano de 2024. Você falou do livro do Felipe? Não só é 24. Não, A perfeito. calcificação ali está posta É que o e mundo tá durante tão muitos doido, anos tem- a gente não vai conseguir se é livrar ela, não. Mas pode vir um meteoro antes disso. Eu estou falando o seguinte, gente. Enquanto não vem um meteoro, eu concordo. Mas assim, o mundo está tão maluco. E a gente precisa de um problema real. Eu brinco que... Brinco não, isso é uma constatação. Você vai pegar os países, todos os países que se evoluíram, mas a maioria deles, não vou fazer também de forma geral, mas eles saíram de guerras. Porque quando você tem uma guerra, e algo que é um ponto onde você não pode simplesmente tratar isso de uma forma superficial, é um ponto crucial de soberania, de liberdade, todos esses países que passaram por situações bem críticas relacionadas, eu trouxe a guerra como um ponto que eu acredito que é bem agudo,
eles conseguiram se tornar países prósperos na sequência e evoluir como sociedade. Mas se fosse assim, o Rio de Janeiro seria o melhor lugar do Brasil. Não, vou E explicar a Rússia por quê. seria um país Vou desenvolvido. falar Eu por também quê. concordo com Vou essa falar história por que quê, tem que mas passar por eu uma estou guerra. falando sobre dados do passado de países como o Japão, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Mas eles se transformaram não pela guerra, eles se transformaram pela Vietnã, aniquilada, o Vietnã, como foram o aniquilados Vietnã pela não, guerra. mas eu vou fazer uma... Para eu não falar que é um dado, eu vou falar que é pelo menos a minha percepção. Quando você viu o que ocorreu no Vietnã, que era um país que foi atacado, Ele e foi que eles dizimado. venceram a guerra, né? De certa forma, Eles foram expulsaram os dizimados americanos. e expulsaram os americanos. Mas eles foram dizimados. Mas hoje o Vietnã é um país próspero, é um país que, perto do anterior formato do que era a guerra, mas o que eu enxerguei e das pessoas que eu conheço que vivem hoje no Vietnã, me falam que existiu pós-guerra uma união na sociedade, onde alguns temas que eram caros a todos eles eram inegociáveis. Dentre eles, o desenvolvimento para que eles pudessem, como o Paulo disse, a partir do momento que todos foram aniquilados, todos precisam buscar a sua salvação. E se não for através da união, do coletivo, de uma forma muito pragmática, sem esses discursos populistas, eles não iriam conseguir nunca chegar onde eles chegaram. Então, talvez o senso de urgência ele é fundamental para que você consiga ter foco e, de fato, fazer algo diferente. Muito parecido, e eu trouxe o exemplo da guerra, mas podemos aqui discutir o exemplo da Argentina. E olha que eu estou fugindo do texto do roteiro inteiro, o produtor está do lado de fora aqui, com a cara de bunda, falando para que eu trabalhei tanto e se ele não está seguindo nada. Mas eu prometo que vai fazer sentido. A Argentina ela passou por uma crise jamais vista na história dela. Ela não passou, ela está vivenciando um momento social, econômico, em todos os graus possíveis e imagináveis, inimaginável de um país que já deteve mais de 15%, 35% do PIB da América O maior Latina. produtor de grãos do mundo. As pessoas na Europa se remetiam aos argentinos como aquele lá é rico igual o argentino. O argentino, não só para a América, mas para o mundo, era sinônimo de riqueza. E foi um país hoje que está mais próximo da Venezuela do que do seu passado. Mas economicamente a Argentina já teve pior do que está hoje. E outra Mas eu questão, falo, crises o muito Brasil, mais sérias, o Brasil, por isso o que eu Brasil quis, dos anos 80... Por isso que eu quis colocar, Ketzmann, todos os graus, não só o econômico. Acho que o econômico ela está assim, muito próximo do buraco que ela já se encontrou, mas ao mesmo tempo você tira outros pilares. Inclui-se também agora essa polarização que deixa a retomada muito mais complexa, que inclui-se outros fatores de guerras entre poderes, que o que ocorre no Brasil também se vê ocorrendo na Argentina, desses conflitos de poderes, o que deixa ainda esse desafio ainda maior. Porém, quando você une uma população a uma pauta onde todos entendem que o mal tem uma cara muito clara sobre ele, facilita para o gestor tomar decisões que às vezes poderiam ser mais difíceis em um tempo de bonança ou de, vou usar uma palavra, menos pior, né? Você, como o Brasil está hoje, por exemplo, que a gente está vivendo o melhor do mundo, mas a gente não está nem próximo da Argentina. Talvez as questões agudas, elas facilitam as pessoas a buscar uma solução. Discordo veemente. Eu vou te dizer por quê. Quanto mais unidade, mais possibilidade de uma autocracia ser instalada, menos debate, mas mais aí, pensamento único. Vai Isso é depender, terrível para uma vai depender nação. de quem está sentado naquela cadeira. Eu concordo com você. Nunca vai ter ninguém num país onde tem um pensamento único, mas a nunca gente vai ter está alguém bom falando de um sentado lá. governo que se inicia, que pelo menos a gente já comentou sobre isso, demonstra coerência dentro daquilo que prometeu para a população, para aquilo que foi eleito. Mas tem divisão da própria população. Perfeito. 50% dos argentinos discordam do que ele está fazendo. Como aqui no Brasil. Exatamente. Como aqui no Brasil. Então, porque, na verdade, a solução não foi o conflito. A solução não foi a miséria. Se você pegar o Brasil dos anos 80, nós estamos falando de uma Argentina de 170% de inflação. O Brasil do Sarney tinha 230%. Paulo, A Argentina já teve situação Já econômica muito pior, pior. olha o ponto que eu quero jogar para A Argentina vocês. já teve default. Vocês não vão ficar confortáveis assim. Eu estou preparando aqui uma casquinha de banana boa. Porque foi um comentário que eu fiz no Twitter que eu vi que reverberou muito bem. Eu apanhei dos dois lados. Eu fico feliz quando ninguém fica feliz comigo, porque eu obrigo as pessoas a saírem dessa zona de conforto, porque o Milei, ele tem uma oportunidade única. Ele tem uma oportunidade de ter percebido que Trump errou e o que Trump acertou. Ele tem o benchmark, a gente fala isso no meio comercial,
ele tem o benchmark do Trump, ele tem o benchmark do o anterior a ele, que era de direita também, que era o Macron. Para quem você está falando? Não, Na da Argentina. Macri. Desculpa, Maurício Macri, estou te acertando. Macri, o que ele errou. Ele tem o benchmark do Bolsonaro, do que ele errou. Também tem, obviamente, do que eles acertaram. E ele tem o benchmark do que o Lula está fazendo no Brasil. Por que eu falo isso? E aqui eu, novamente, não estou colocando juízo de valor no Milei. Estou colocando um cenário onde um governante da América Latina tem uma oportunidade diferente da que o Bolsonaro teve e da que o Trump teve. Principalmente o Trump. O Trump foi o primeiro radical que transpôs o poder e errou. Bolsonaro deveria ter observado os erros de Trump e corrigido a tempo. Não o fez, foi para o mesmo caminho. Ao mesmo tempo, tem o Biden. Todo mundo está olhando os erros dele, quase foi cassado inúmeras vezes, vem aí de uma queda de aprovação absurda, onde Trump ressurge com força absoluta. E aí você observa o Brasil. Lula, que prometeu, assim como Bolsonaro, várias coisas na sua campanha, e está fazendo praticamente o contrário em vários temas sensíveis que o elegeram. Será que Milei não encontra um ambiente, não estou falando que ele vai aproveitar dele, mas favorável para cometer pelo menos outros erros e não os mesmos que esses mesmos governantes repetiram uns aos outros? Se eu achasse, se eu julgasse Milei um cara capaz, eu te diria que sim. Esse é o Ele ponto. poderia aproveitar. Só que Milei é um um populista, lunático. um lunático populista, sem nenhuma consistência. O discurso do Milei não pega em nenhuma consistência. Então, quando você olha o Milei e diz assim, ele pode se aproveitar dos erros de Trump pela direita, de Bolsonaro pela direita, e observar os erros de Lula e Biden pelo lado progressista, se ele fosse inteligente, eu te diria que sim. Só que eu não vejo no Milei capacidade alguma de aproveitar isso. Ele vai fazer um governo populista de 4 anos com um perigo muito grande, que foi o perigo que aconteceu no Brasil. Porque desde o início da era Bolsonaro, eu falava e as pessoas criticavam, Bolsonaro é uma cria do PT. E o PT ressurge O por Milei ser é uma cria também do peronismo, do kirchnerismo e peronismo. kirchnerismo. E o grande receio, e os argentinos, alguns cientistas políticos argentinos já começam a pensar nisso, o grande receio, como no Brasil, Bolsonaro ressurge o PT de Lula. Na Argentina, o Milei pode ressurgir o kirchnerismo e o peronismo, como Perfeito. aconteceu com o Macri. Fico feliz. Quer, você acrescenta algo nessa observação? Podemos trazer para o Brasil a pauta. Não, eu acrescento que para mim, Milei, Bolsonaro, Trump, Erdogan, todos esses caras, eles, obviamente, uns se alimentam dos outros, mas o fruto, eu acho que a raiz disso tudo, Paulo, está numa enorme frustração, numa enorme insatisfação mundial de populações gigantescas que esperam, né, ter uma vida muito melhor do que elas mesmas tentam proporcionar a si mesmas, esperam que o Estado resolva todos os Mas problemas. o Estado nunca resolverá. E aí Bom, essa insatisfação e aí essa frustração você chega- dá aso a populistas Estado dizendo o nunca seguinte, vai resolver. eu sou o Perfeito. Salvador, eu sou o mito, O eu Estado sou é uma o pai mentira, dos o pobres, Estado é uma eu sou falácia. aquilo tudo. Adorei Esse isso. é o E ponto. agora que você trouxe para o pai dos pobres, a gente entra no Brasil. E eu queria, até antes de entrar nesse tema, para poder fazer um fechamento. Então a gente pode concluir que caso, olha que interessante, né? A gente vai fazendo sempre um ponto contra ponto. Mas você não eu sempre tento achar o lado positivo. Estou apoliana aqui na sua frente. Quando a gente entende que, de um lado, um super-herói, né? A gente brinca que são os mitos, os pais dos pobres, essas pessoas O que próprio são... Milei é um super-herói, é um Perfeito. personagem. Então, esses personagens, motosserra. eles são eleitos e geram uma esperança absurda na população. E, naturalmente, possa vir... Vou falar, eu não gosto de taxar, assim como vocês taxaram, que ele vai ser um fracasso. Eu gosto eu de não disse- observar passo a passo. Eu acho que a Hoje tem capacidade achado, dele não lhe hoje, garante nada. hoje ele tem se mostrado uma pessoa coerente em busca daquilo que ele prometeu. Se ele fizer isso, mesmo, olha que interessante, as pautas dele não são todas elas que me agradam, pelo contrário, tem muitas pautas que eu acho perigosas, mas mesmo essas pautas, se ele conseguir implementá-las, eu já acho um avanço para a política, onde um político promete e entrega, ponto. Mas vamos considerar que esse cenário ele se mantém. Não estaria assim a população também criando uma maturidade, porque cansa a todos nós
como ocorreu com os bolsonaristas que se frustraram em certos momentos, com os lulistas que se frustraram em certo momento. Você vai acompanhando principalmente um índice de aprovação dos governos, onde você vê que a população meio que ela começa com uma esperança aquilo vai cansando ao longo do tempo. Será que isso não pode ajudar? Porque a gente precisa evoluir. Nessa evolução de percepção, e aí sim dar oportunidade para políticos mais maduros, menos demagogos ou populistas. Mas você pode ver, se você pegar, por exemplo, vamos pegar 2 casos, Uruguai e o Chile. O Uruguai é extremamente maduro. Uruguai e o Chile. Nós ambos. vamos falar de um país da esquerda, governado pela esquerda, pelo Boris, Que é o Chile. que tem desenvolvido, inclusive agora rejeitou mais uma vez a Constituição, agora semana passada. A mudança da Constituição. A mudança na Constituição, uma mudança de Constituição conservadora. Eles primeiro rejeitaram a mudança populista, progressista, agora rejeitam uma mudança na Constituição conservadora, com um fato extremamente positivo, que é o governo não interferiu, mesmo sendo de esquerda, não interferiu para aprovar uma Constituição progressista. Isso é maturidade. O Chile mostra maturidade. O Uruguai de Lacalle Pou também mostra maturidade, porque é um país que sai das mãos progressistas, de 2 governos progressistas, o último Tabares, e passa para um governo Mas a gente pode de falar direita que conservadora. tanto um quanto o outro não existe o extremo parecido ou similar ao que a gente vê. No Chile, sim. No Chile tem. não. O Chile tem a Chile, direita sim. radical. No Chile, sim. O Uruguai, se você E a falar esquerda Uruguai, radical. No o Chile, Uruguai sim. talvez Não, seja esquerda. pequeno, né, eu não, Paulo? eu não É considero a uma- esquerda radical no Chile. A direita ela pode ah, ter feito um pouco mais de barulho, mas eu falo pelos atos. Então, propriamente a ditos. esquerda chilena é A esquerda extremamente chilena Estou é falando radical, do passado. Calma aí, não vamos voltar em E Pinochet, a pelo amor de gente Deus. tem a Eu extrema-direita não tô falando- de Pinochet. Não. Lá a coisa Exato, pega não pesado. vamos levar para isso. Eu estou falando das questões mais próximas o Chile da atualidade. amadureceu. Eu acho que ele amadureceu bastante. Porque o Chile é uma economia... É uma Perfeito, democracia, olha que uma economia interessante que você fez. desenvolvida. Olha que interessante Só- que você fez só aqui pra agora. te- Pinochet, você não trouxe do Só extremo? para te... Você não acha que ele amadureceu? Só para te pontuar assim, você está falando, será que nós não amadureceríamos, né, com essas experiências? Eu acho que o que amadurece politicamente um povo é o progresso, é o desenvolvimento. Enquanto o Brasil ou qualquer outra nação não atingir níveis mínimos de desenvolvimento Sim, culturais. que reflitam na saúde básica, na Educação. educação básica, numa cultura básica, enquanto isso não acontecer, não são políticos que vão amadurecer a sociedade, sabe? Exatamente. É, E aí eu é um acho que processo inverso. quando você fala Poxa, no processo E aí eu não tenho central- esperança. A tá? gente Você está queria ter algum começando, otimismo? Eu não o consigo primeiro ser programa do otimista. ano sem otimismo. Eu não não vai consigo, ser, não. porque... Não, mas não é questão de Caramba, otimismo. gente, É um errei choque meus- de realidade, meus, assim. meus colunistas Eu de sei que você hoje. queria ter uma mensagem Claro, otimista, Claro é mas muito não- mais otimista que esses O dois povo aqui, rancorosos, brasileiro, vingativos e violentos. o povo brasileiro não tem, o povo brasileiro tem muito poucas condições atualmente. Nós, sempre primeira pessoa do plural, Claro, para não nós ficar fazemos jogando parte dele. nós brasileiros não temos condição Eu sou ainda. sírio judeu, eu não me considero brasileiro. Nós brasileiros ainda não temos ainda a maturidade. Quando a gente fala em cultura, não é a cultura Aprendida na escola, não. É É a cultura. cultura cidadã, a cultura civilizatória. aí- É o que a gente tentou ensinar para aquele Vamos lá. deputado lá que É, não consegue o Brasil compreender é o que é incivilizado. Para que cultura. a gente não precise Mas gravar, é brasileiro, interessante, deixa para que a aqui. gente não precise começar do zero e gravar um programa novo, eu preciso, nesses últimos 3 minutos, da gente fazer uma análise do governo Lula desse primeiro ano. Eu queria que você resumisse ele em 1 minuto e meio. O que você acredita que esse 2023 representou dentro das expectativas versus realidade? A análise que eu faço do governo Lula eu consigo fazer em 15 segundos. O governo Bolsonaro foi tão ruim, mas tão ruim, que qualquer coisa menos ruim que o Lula faça já aparece como positivo, que é o que a gente está vendo nesse primeiro ano. É um governo que não errou muito, é um governo que não trouxe, né, para a sua gestão diária aquele embate ideológico, aquela rinha política, foi pragmático outra vez e está entregando aquilo que muita gente apostava que não entregaria, que é um equilíbrio econômico. Todos os índices econômicos estão favoráveis. Desemprego caiu, juros caindo, economia crescente, o PIB vai dar quase 3%, bolsa... Você vai deixar a dívida... Calma. Bolsa no 133 mil pontos, dólar a 4,85. Aí você fala assim, nossa, foi uma bela gestão. Não foi uma bela gestão. É que a anterior foi muito ruim. Agora, se você acha que eu espero... falando, você acha que o que foi entregue economicamente foi ruim? Os Não, números o que foi mostravam prometido isso. foi muito bom. Não, os números mostravam Se que foi você muito pegar pior do o que prometeu o Paulo Guedes... Vai ter Mas que só levar para em consideração terminar, que você agora você fala assim, isso se sustenta para 2024, 25, Acho que 26? não. Acho que não. Acho que não. Não, porque é um governo sem plano nenhum. O único plano é tributar, não faz uma reforma administrativa decente,
não faz uma reforma de Estado decente e tributação tem limite. E a gente já está para lá de limite. Ou seja, você gastou mais de 15 segundos. Para falar em economia é simples, não adianta. Eu sou ortodoxo em economia, meu pensamento é ortodoxo. Não, mas então, não é economia, não pega o gancho dele, que senão eu preciso de um começo, meio e fim tá, seu, mas isso sobre expectativas e realidades do governo Lula. Só para finalizar os processos econômicos. Por que esse processo econômico hoje dá resultado, mesmo com uma política heterodoxa medíocre, que é só tributar? Porque o governo anterior, que era ortodoxo e tinha promessas muito sólidas, não as cumpriu. E não vem dizer que foi por causa de pandemia, não vem dizer que não as cumpriu. Contribui, Paulo. Não tinha capacidade. Sentou no colo do Centrão, fez os acordos com o Centrão. O Paulo Guedes não teve autonomia e não conseguiu ser autenticado pelo governo. O governo Bolsonaro não autenticou a economia de Paulo Guedes. Por isso foi um fracasso. Agora, Lula, qual a expectativa para Lula? A expectativa para Lula é só saber ler a história. Você tem 2 mandatos de Lula. Você sabe o que Lula vai fazer. Você tem 2 mandatos da esquerda. Você sabe o que é esquerda. 3 mandatos da esquerda. E você acredita que ele vai simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V? Está fazendo. Já está fazendo. O que Lula faz? E vai explodir lá na frente. Ele diminui as tensões políticas, que é o contrário do que faz Bolsonaro. Bolsonaro gosta de acentuar tensões políticas. Lula é, nesse caso, uma raposa muito esperta, muito hábil. Ele diminui o contorno político do centro do poder do governo, faz com que isso seja menos radical para as mudanças de governo, faz uma economia heterodoxa, simples, agora autenticada pelo Haddad, que tem um discurso mais bonitinho um pouquinho do que os heterodoxos tradicionais. E o que vai acontecer nesse governo? Um governo que vai navegar durante 4 anos, durante mais dois provavelmente, com essa, entre aspas, serenidade, que por trás está todo conturbado, todo cheio de análises, e quando chegar no último ano de governo, nós vamos ver o que aconteceu com o último ano de governo. E novamente num cenário macroeconômico mais ou menos legal. As bolsas americanas subiram, as bolsas europeias subindo, as commodities em alta. Só um minuto, que eu estou tomando uma pressão, que eu preciso entrar no intervalo, a gente vai continuar essa fala aqui. Vocês estão muito pessimistas, eu prometo que eles vão estar mais otimistas no próximo intervalo, no próximo bloco, porque está foda. Primeiro programa do ano, com fumaça desse jeito, vocês esperam o que vai ser o Talks até o final do ano. Claro que a gente vai se proibir de participar desse programa, né? Todos nós estaremos aí conversando com o Xandão em breve. É uma piada. Fica aí 3 minutinhos, a gente está de volta. 98 Talks. Oferecimento com as escolas SESI. Você faz o futuro. Inscrições abertas em sesimg.com.br. E Copasa, a serviço dos mineiros. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo para você. Envie um WhatsApp para 994525005 que a Facilita protocolo recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994525005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Você ligou para o Saque 98. Rafael Paulo Marques chegou aqui falando, cadê os rock das antigas 98 FM? Tá precisando tocar mais música. Rafa, fim de semana tá aí, irmão. De manhã cedinho até a madrugada com rock and roll, com música boa aqui na 98. Sim, o rock não morreu, pelo menos na 98 FM. Durante a semana tem informação, mas fim de semana a música fica, viu? Sintoniza, irmão! Você ligou para o Saque 98. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas, por que você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Eles já sabem, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Confia. Qual que é a questão que eu parei para pensar? E a gente está pensando muito isso há muito tempo. Mas será que as nossas escolas, será que as faculdades estão ensinando o quê para os nossos filhos, para os jovens, para o mundo que está em transformação? Será que a gente está preparando essas pessoas para um mundo que não vai existir mais? Porque o mundo está ficando diferente. 98 Talks.
Oferecimento com as escolas SESI. Você faz o futuro. Inscrições abertas em sesimg.com.br. E Copasa, a serviço dos mineiros. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Pois é, pessoal, começando aqui mais o segundo bloco. Começando não, o intervalo é tão louco. É porque não tá dando pra parar de rir, entendeu? Esse é o problema. Se vocês, eu volto a falar, é que a gente tem aqui uma pessoa que é o diretor o Chico, que cuida de todos os conteúdos dos programas da rádio. Se ele me ouvisse e transmitisse o intervalo dos programas, ao invés dos programas, a gente teria o dobro da audiência. Mas a rádio perderia a licença. Ah, fácil. Isso é fato. De verdade, a gente teria problema. Seria suspenso nos YouTubes, a vida, nas redes sociais. Mas é uma diversão. E o Xandão chegava aqui em 3 minutos. Fantástico. A gente colocaria ele, inclusive, para participar do programa. Então, e eu tenho certeza que essa pauta que rolou no intervalo aqui, ele poderia se manifestar e dizer o que ele acha. Ele iria, inclusive, criar uma lei, né? Uma jurisprudência no Supremo para poder definir o que é. Entenderem um pouco do que a gente fala no intervalo do Talks, é tudo aquilo que não pode ir ao ar. Então, vocês já entenderam que é de tudo um pouco. E, principalmente, de preferência, sem as crianças na sala. Meus amigos, a gente falou do Brasil e eu não tô nem para esse roteiro mais. Eric, desculpa, a gente está começando o ano e a gente vai começar... Podemos voltar a falar daquele assunto? Vamos voltar, mas eu quero fazer de uma forma diferente, porque a gente está fazendo uma retrospectiva e assim como uma expectativa. Dentro da retrospectiva, eu queria que a gente elencasse os 3 poderes para que a gente consiga pontuar os pontos que chamaram a atenção nesse ano de 2003 e eu gostaria também que, na sequência, vocês dessem a impressão daquilo que virá por cada um deles em 2024. Então, a gente tem aí, por exemplo, um STF... No plano federal, você quer dizer? No plano federal. Eu acho que o programa, a gente está falando do ano, a gente tem que focar muito no governo federal. Acho que seria uma boa ideia. Porque se a gente comparar o poder executivo de Minas com o poder executivo federal, o de Minas está muito bom e o federal, a meu ver, não é bom. Mas coisa interessante, como eu não vou estar aqui no dia 2, vocês vão estar, vocês poderiam fazer esse mesmo programa olhando em consideração Minas Gerais. E aí traz aí os dia 3, Dia 3, perdão. No dia 3, não, esse programa é do dia 1. Isso, tá certo, dia 2. É que é gravado, pessoal. A gente está gravando. Dia 2, é terça-feira. Inclusive. Ou seja, nesse exato momento nós estamos tomando uma, tá? Só pra vocês saberem. Nem deu meio-dia, a gente já está bebendo, é um péssimo exemplo. Porém, o ano foi pesado e ele me obrigou a fazer isso. Depois dos 2 dígitos, é uma coisa que eu aprendi na vida. Já vale. Quando o relógio, depois de marcar 9h59, quando vem 10, 2 dígitos na frente, já pode beber à vontade. E às vezes você não está errado, você só está no GMT errado. Pode ser. Você pode, inclusive, optar por um horário de um outro meridiano para poder beber. Você só errou o meridiano. Meus amigos, eu queria, Ketzmann, vamos começar pelos poderes que nos dão problema. Todos os poderes nos dão problema. Aqueles que nos afligem, por exemplo, o STF, vamos falar do Poder Judiciário. A gente viu agora a ascensão de Barroso com a presidência. O que esperar? O que você percebeu já da sua posse, desde a sua posse, das suas visões que se diferenciam já da Carmen Lúcia e que você acredita que será o 2 da Rosa Weber. Desculpa, Rosa Weber. Rodrigo, perdão, Carmen Lúcia, nossa querida mineira. Rodrigo, o Supremo já há algum tempo se tornou, além de uma casa jurídica, uma casa política. Eu espero só continuidade. Você tem grupos encastelados, você tem indivíduos encastelados e o sentimento de colegiado já foi perdido há muito tempo. Eu só espero grupos, como eu falei, se digladiando e querendo implantar e impor a sua pauta. Nada de diferente aí. Você acha que isso hoje reflete o Supremo? Eles têm uma... Isso ocorreu muito com relação a Bolsonaro, mas você acredita que hoje ele ainda está muito unicime? Eles pensam iguais, todos os ministros, eles não têm nenhuma independência entre eles? Ao contrário, é isso que eu estou falando, ao contrário. Eles só se aglutinam só quando afeta a corporação. Perfeito. Se você propor, se alguém amanhã propor... jurídico. Qualquer tema lá você tem grupos separados e indivíduos separados. Mas se alguém vir e falar assim, olha, está proibido o Supremo comprar lagosta no final do ano, aí eles vão se juntar, amigo. Aí vocês vão ver um time uníssono. Paulo Leite, você faz coro com Ketzmann ou acrescenta algo? Eu acho que o Supremo hoje é um balcão de negócios. Eu estou correndo o risco de falar isso, ser preso no minuto seguinte. Então vamos melhorar essa fala. Não, é um balcão de negócios. Não, vamos tentar achar uma palavra menos agressiva. Um balcão de sentenças. Eu vou melhorar então para você. Então melhor a gente evitar. Essa parte a gente pode cortar. Por que não? Não corte não. E eu discordo muito dele com relação a isso. Eu também. O Paulo Leite está falando sobre não reflete as opiniões aqui da rádio. O que é que eu Paulo entendo? Morgante Leite. O que é que eu entendo disso? A Suprema Corte Brasileira se ocupa de perfumaria, de que lado a galinha bota o ovo.
Ah, mas dirão os puristas, mas eles são instados porque alguém vai lá e leva o problema para eles. Se eles tivessem um saber jurídico e uma conduta jurídica adequada, os seus assessores, metade dos assuntos pautados naquela discussão, os seus assessores tratariam como os inconstitucionais. Que não são poucos. Muitos assessores. Opa. Então, veja bem, o Supremo é um balcão de sentenças por causa disso, porque todo mundo vai a esse balcão na tentativa de comprar uma sentença. Tem um advogado de bermudinha, camisa colorida e sandália dentro do Supremo fazendo foto. Esse tema a gente entende que quando você fala comprar a sentença, no sentido de você também dar a sua pauta, a prioridade dela, por conta de você ter aí também... Eu acho que o que o Paulo está dizendo, até deixar bem claro, ele não está falando comprar no sentido de ir lá e não é comprar sentenças, é negociar sentenças. Quando você vê um cacai, vou falar nome das pessoas para a gente não estar correndo risco. Quando você vê um cacai entrar de bermuda, sandália havaiana, camisa colorida dentro do Supremo para uma reunião com o ministro, você entende como é que funciona aquilo, é uma confraria. Quando você assiste a um ministro da Fazenda hoje querendo rever, e não é difícil que consiga, jurisprudências, rever atos, direitos consolidados. Não, leis consolidadas. É isso. Votação que em você quer dizer plenário balcão ou de sentença, de vetos. é o ministro Entendeu? ir lá e falar assim, olha, o caixa do governo precisa. E eu preciso que você vote por mim. É esse balcão de sentença. Então é isso. Agora eu perdi o medo de agora para falar do Supremo. Agora estamos pode justificar isso pelo álcool. Não, e até está correto. Agora eu compreendo o que você quer dizer como balcão de sentença. É um balcão. É isso. É o Poder Executivo sentar naquele balcão e o negociar com ele. Quiser, olha, precisamos disso. Interesses pessoais quando quiser também fazer uma coisa. E aí nessa hora o ministro esquecer da carta e atender ao pedido do Poder Executivo. Então, o que eu acho que tinha que acontecer com o Supremo Tribunal Federal no Brasil? O Senado Federal, que é covarde, o Senado Federal que não faz a sua função, deveria discutir atribuições do Supremo. Porque o Senado vai lá também no balcão. Porque vai no balcão, exatamente. Então, só para a gente poder evoluir no tema, existe aí uma proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, onde ele propõe um tempo limite para os ministros de 10 anos. Não propôs isso. Ele não propôs isso. Ele põe uma proposição e retira. Ele só aprova a decisão monocrática. Porque Rodrigo Pacheco, porque Arthur Lira, Paulo, estão todos eles arrastados no mesmo balaio. Existe, sim, os dois temas em paralelo. Existe essa questão das decisões monocráticas que acredito que também, pelo fato de prejudicar o Congresso, eles têm interesse em alterar. Mas com relação ao tempo médio, é uma Mas ele não pôs a pauta em votação. Mas ele prometeu que colocaria em 2024. Você sabe que a Pelo questão menos, assim, do tempo me fez o lembrar... ponto que eu quero... Só um minuto, só para a gente não fugir. Você acredita que essa pauta, sendo colocada para votação, ela será aprovada? Ou se você acredita se vai ou não vai em votação uma pauta como essa? Gente, como é que um cara que vai ser candidato ao governo de Minas em 2026, estou falando do senador Rodrigo Pacheco... Tem a pretensão. Será? Ele está ungido pelo Kassab, ele está ungido pelo Lula. O diretório do PSB Nacional já fez um acordo com o PT para que Rodrigo Pacheco seja o candidato ao governo de Minas em 2026, por uma frente montada de centro-esquerda. Hoje com o apoio do Lula. Com o apoio do Lula. Como é que esse cara vai pautar, vai querer pautar tempo de limite de permanência de ministro no Supremo, se os ministros do Supremo são os caras que presidem o TRE, que ele vai precisar na eleição? Tá, então você o TSE, TSE, isso aliás, não ocorrerá. TSE. Kettmann. Não, independentemente disso acontecer ou não, é que me fez lembrar, acho que é efeito da cerveja, de uma frase muito legal, de um filme, de uma trilogia que eu acho espetacular, chamada Senhor dos Anéis. Tem lá o mago Gandalf, em um determinado momento ele fala assim, não nos cabe decidir o tempo que a gente vai estar nessa vida, mas sim o que a gente vai fazer com esse tempo. Talvez o que importe não é o tempo que vai ficar um ministro no Supremo, mas sim o que ele vai fazer durante aquele tempo. Eu acho que isso é muito mais importante. Ótimo. Então, agora, rumo para o Congresso. O que vocês entenderam desse novo formato que também se fez? Mudaram as cadeiras, novas pessoas assumiram aí um protagonismo nesse ano de 2023, que não tinham até então protagonismo, até protagonismos nacionais. Tinham, Rodrigo, são sempre os mesmos. Não, mas você tem, por exemplo, aí de Minas Gerais, eu te dou 2 exemplos, que é
Nicolas Ferreira e antagonizando Eles fazem ele. barulho. Qual o protagonismo que eles têm lá dentro? Não faz nada, não tem poder nenhum dentro do Congresso. É difícil a gente concluir uma frase e vocês não saberem qualquer pergunta que eu vou fazer, cara. Vamos lá. Agora vocês viraram, estão lendo minha mente. Então existe aí hoje... Patrulheiro. Exatamente, essas patrulhinhas. É. Existe um Congresso hoje com novas personas e que elas tiveram ascensões e que se posicionam... E eu não quero também fulanizar, como o nosso querido Paulo Leite fala. Eu quero olhar de uma forma, de um espectro, onde o Centrão, no Congresso, na cabeça de vocês, ganhou mais força agora com o governo Lula para dar decisões que favoreçam a eles, ou isso está mais bem dividido entre o Executivo e o Congresso? Duas coisas aqui. Esses personagens que você citou, e todos esses TikTokers, eles têm popularidade, mas não têm poder. Zero. Não conseguem emplacar nada que eles querem. Até porque são incapazes. Até porque são incapazes de fazer isso. Eles não têm pauta. Esse é um ponto. Agora, número dois. O Congresso, a gente falou isso hoje de manhã, se eu não me engano. Hoje de manhã não, se hoje é dia 1º, a gente falou no passado. A gente falou o seguinte, este Congresso está, a cada nova legislatura, mais empoderado. Eles estão fazendo com o Poder Executivo, com a União, o que a União fez com os estados. Isso. A União, ao longo das décadas, tirou a capacidade de financiamento dos estados, concentrou poder e dinheiro, aí vão os estados e municípios, todo ano... Rodrigo. Isso não é positivo? Claro que não. De jeito nenhum. Vão os estados e municípios todos os anos com o pires na mão. Bandeja na mão. O que o Congresso tem feito cada vez mais é trazer para si, em forma dessas emendas, o poder financeiro, a ponto de que o chefe do executivo, o presidente, quem tem que fazer com não o pires faz. na mão, a mesma coisa. Quem tem que fazer não faz. Perfeito. Que prometeu, e dentre o que foi prometido, acabar exatamente com isso que... Como que ele acaba? Assim como o Bolsonaro prometeu, que se gritar pega Centrão, não fica meu irmão. 3% do orçamento livre é discricionário do Executivo. O resto tudo é dinheiro carimbado e concentrado no Congresso. Com emendas impositivas. Aí não tem mais política de Estado. Não tem. E nem de governo. Vocês estão misturando os temas. Eu gostaria de ter feito de uma forma mais divididinha, mais clara. Mas, enfim, não tem como, porque... Dentre o que ocorreu e se agudou, não existe essa palavra. Agudizou. Agudizou em 2023, faltou foi poder essas executivo. Misturas de poderes. E, no caso, deixando por último, não por acaso, o Poder Executivo. Não, mas eu queria fazer uma observação do Poder Legislativo que nós não fizemos. Quando vocês falam em Centrão, eu fico assustado, porque vocês tratam o Centrão como um fenômeno recente. Opa! Eu sou o... Vocês não, né? Então você falando para ele, eu estou aqui só... Não, vocês dois trataram o Centrão. Eu sempre digo que o Centrão começou com o Sarney. O Centrão começa exatamente pai com o Sarney. Centrão, pai e mãe. Que é o pai do Centrão. Não, me tira e que fora dessa. se você pegar do governo Sarney ao governo Lula, é o MDB, então. Vamos falar de PMDB, não. O Centrão fisiológico. Centrão não tem partido. O Centrão fisiológico não, mas você tem razão, começou com o MDB, mas Sarney, Calheiros, mas ele era Lobão, Barbalho, Magalhães, são todos esses caras. O MDB era o representante mais robusto. Ele foi perdendo tamanho. O Centrão fisiológico não tem partido, entendam isso. Não, mas os caciques são oriundos. Sim, começando com o mensalão. Começa com Sarney. Vou falar a melhor frase. O Centrão, a cara dele começou a aparecer para a população a partir do mensalão. Não, o Centrão... De uma forma mais clara. Assim. Não. O que é o Centrão? O Centrão são aquelas pessoas que estão recebendo para juntos... Centrão são os caciques regionais. Quando tentaram controlar o Centrão de uma forma mais equivocada... Fernando Henrique Cardoso já tinha feito antes do mensalão. Quando Fernando Henrique Cardoso foi aprovado... não tinha um nome legal. O mensalão foi um nome bacana. Comprou a reeleição. Quando o Fernando Henrique foi fazer reeleição, ele comprou o Centrão. O Centrão é mais antigo do que todos nós no planeta Terra. Mas nós da imprensa não criamos um nominho legal para isso. Aí teve o mensalão, porque o cara dava lá aquele dinheirinho lá para poder controlar o Centrão. Aí depois virou Petrolão, depois virou... Mas é porque você criando, aí depois criou orçamento secreto, aí depois foi virar... a gente vai alterando nomes. É porque você tipificar o mensalão... Esse grupo de políticos... atuam em prol deles mesmos. Se você, em cronologia, criar o mensalão como marco inicial, não é. Não o marco inicial está lá atrás. O primeiro que foi
Não, deram um nome para ele. O problema é que o mensalão ele é um escândalo que permeia partidos políticos de todos os espectros. Ele vai lá na esquerda e na direita e põe todo mundo junto. Agora, se você pegar os anões do orçamento que vieram antes do mensalão, tem a mesma coisa. Se você pegar a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, tem a mesma coisa. Eu preciso acelerar essa pauta nossa hoje e eu preciso entrar no executivo. Eu quero dar um recado fofo no final, que a gente está para começar o ano. Um recado fofo. Vocês dois estão de parabéns, viu? Vai ter gente agora que está querendo voltar para 2023. Vai ter... Não, eu quero voltar para 2017. Eu 15, queria voltar para, sei lá, eu queria voltar para... Dinossauro. Eu tô satisfeito com 2023, 2024, porque pra mim saudade dos seus amigos. Ele tinha um pet, que mas queria uma mensagem fofa do Poder Executivo. Não, ele vai fazer uma mensagem fofa. Era só Rex, mas do Poder Executivo? Não, ele vai fazer uma mensagem fofa. Você fala do Poder Executivo o que você quiser fazer. Mensagem fofa de político, gente, como? Eles não ajudam. Fala o que você quiser falar. Não é isso, eu não quero que você fale mensagem fofa, gente. Para de ancorar, caramba. O cara é tão bom que ele de forma... como um colunista, ele está ancorando. Eu quero que você me fale do executivo agora, pelo amor de Deus. Do executivo? Não, me fala o que você viu e o que você... O que eu vi eu já falei agora há pouco. Agora, o que eu espero do Poder Executivo? Porcarias. Eu não espero absolutamente nada de útil, de proveitoso para a sociedade, para o desenvolvimento do Brasil, vindo do Poder Executivo. Paulo Leite, você que a gente falta 3 minutos, eu tenho que dar meu recado. Vamos lá, então. Eu vou falar o que eu falei outro dia para o Ricardo no Central 98, primeira edição. Eu não acredito em poder de Estado. O Brasil está nessa lerda porque nós ficamos dependentes de uma estrutura de Estado. O Estado no mundo tem que acabar. Nós temos que trabalhar numa lógica em que o Estado tem que ser ele a serviço do povo e não o povo a serviço dele. Então a minha expectativa com o Poder Executivo é pífia, é mínima. O Brasil não vai se transformar em nada. E um recado para final de ano, transforma você e sua vida, porra. Sabe? Muda você e sua vida que é melhor. Se você pegar as últimas 5 décadas, você vai dizer, o país melhorou. Melhorou aonde, cara pálida? O quê? Nós estamos 50 anos no mesmo... nós estamos o que a gente 50 só anos para deixar claro para vocês, a gente está muito pior. Só para deixar claro para vocês, vocês destruíram toda a minha expectativa desse programa de primeiro ano. Então, a gente tem agora 2 minutos, eu queria falar primeiro, eu gostaria de agradecer pra caramba, acho que foi um presente, Ketzmann, que 2023 me deu. Olha como 2023 não foi tão perdido, você esteve conosco ao bom parte desse Desde ano. agosto. Conserva na geladeira, tá? Esse tipo de presente tem que conservar na geladeira. Exatamente, que estraga fácil, né? E a gente enxerga em você uma pessoa que tem uma forma de pensar singular e que não se mede pelos outros e muito menos se limita. Então, o meu texto fala muito sobre pessoas como você, como Paulo Leite, que... Aí já falei da época dos dinossauros até hoje, ele continua sendo singular, ele consegue passar de gerações em gerações, em cada uma delas ele se reinventa, porque isso é uma característica do ser humano inteligente. Isso é um mestre, isso é um guru, isso é um privilégio. E privilégio meu de estar tendo a oportunidade de aprender com vocês, e da minha forma também eu sempre busquei essa singularidade, e acho que não é nem por uma questão de vocação, é por falta de opção. Eu acho que tem aí em mim uma natureza incansável de buscar sempre questionar e, ao mesmo tempo, aprender. Então, eu gostaria de falar para a nossa audiência, eu fiz um texto, uma coluna, eu não vou ler ela toda, até mesmo uma boa dica do Paulo Leite, para forçá-los a irem lá na rede social da 98, na minha também, que eu não sei qual que é a minha rede social. É Rodrigo Jax. Rodrigo Jax, Rodrigo J-A-X, péssimo ser humano. E ler ela na íntegra, mas eu gostaria de finalizar o programa de hoje e começar esse ano, para toda a nossa audiência, dando uma mensagem daquilo que eu acredito que seria o primeiro passo para a gente melhorar esse país, onde a gente deixou claro que, se depender dos políticos, a gente não enxergará essa luz no fim do túnel, ele continuará na escuridão. Então eu desejo um ano repleto de loucuras e irresponsabilidades para todos nós. O meu texto ele fala sobre a questão das pessoas terem hoje uma polícia, uma patrulha digital onde te obriga a pensar iguais aos outros, querem te rotular de todas as formas, te fazer pertencer a um grupo. E eu defendo que você precisa furar essa bolha, você precisa se singularizar como ser humano. Então precisamos reaprender também a errar, afinal o mundo não é o bastante para aqueles que têm a coragem de sonhar. Essa é a frase que eu escrevi para o livro da minha filha, quando ela nasceu. E ela chama Alice, então ela literalmente parece que foi predestinada, que ela é uma menina muito sonhadora.
sonhar sem medo de errar e assim criar algo incrível que nos ajude a reconectar com a nossa humanidade imperfeita, que vive naturalmente em sua eterna construção, reaprendendo com seus próprios erros. Então, os erros, eles têm um fator fundamental para que a gente consiga evoluir. Evoluímos e agora precisamos evoluir. O mundo precisa de mais loucos, inconsequentes e irresponsáveis. Aceitem, foram eles que mudaram o mundo. Pessoas aqui, ó, parecidas com esse malucão aqui da minha frente. A realidade é que quase nada que fizemos de relevante nessa sociedade foi planejado. Não estaremos aqui se parássemos para pensar e avaliar as consequências de todas as nossas loucuras. Viva a nossa irresponsabilidade de fazer primeiro e pensar depois. Somos constantemente beneficiados pelo acaso e isso, sim, é maravilhoso. Acreditem, é impossível competir com um maluco que não mede as consequências de seus sonhos. Façam logo as pazes com seus erros e sejam incrivelmente irresponsáveis neste novo ano. Darwin agradece. Então é isso, meus amigos. Acho que a gente precisa O Paulo, sair um pouco 40 disso. anos atrás, existia um cursinho aqui em Belo Horizonte chamado Método. No Né, Paulo? método. Eu estudei lá. 40 anos atrás, eu ouvi de um professor, você me fez voltar 40 anos atrás. Ele escreveu no quadro, no primeiro dia de aula, o seguinte: perder o medo de perder. Condição fundamental para poder vencer. Olha o leite. Eu acho fundamental a gente pensar o seguinte: você falou dos loucos e a loucura talvez seja a maior sanidade da humanidade. Porque os sãos estão represados. Os sãos estão nas redes sociais se polarizando. Os sãos estão acusando uns aos outros. Os sãos estão destruindo pessoas. Então, os que E os cancelam. loucos estão pensando fora da caixinha. Isso é que é fundamental. Então, meus amigos, agradeço vocês estarem conosco até agora e fica aqui o meu recado. Enlouqueçam enquanto há tempo. Um beijo para vocês e um belo ano novo para todos nós. Saúde! E paz. Termina aqui 98 Talks. Oferecimento com as escolas SESI. Você faz o futuro. Inscrições abertas em sesimg.com.br. E Copasa, a serviço dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.